Olá, meus amigos. Recentemente, o Instituto Brasil Soberano teve a oportunidade de contar com o apoio de Rodrigo Constantino, um dos jornalistas que está sendo perseguido pela democracia brasileira, que nos passou uma ideia de introdução ao pensamento liberal, a qual nós compartilhamos agora com vocês. Espero que aproveitem o conhecimento imenso que o Rodrigo tem nessa área, assim como nós aproveitamos, e peço também que compartilhem, que deem um joinha no vídeo se gostarem e aproveitem. Muito obrigado. Fiquem com o Rodrigo. Porque historicamente, às vezes, há algum tipo de mudança de postura do que se entende por esquerda ou direita, mas alguns pilares básicos, e esse é o tema que eu queria trazer, eles são imprescindíveis para se falar de liberalismo clássico, né? O primeiro é que ele coloca um foco no indivíduo. E isso já é algo bem diferente do que vinha acontecendo historicamente. Então, o liberal clássico, ele olha para o indivíduo, e até mesmo imbuído de valores cristãos, né? Cada vida é sagrada, feita à imagem de Deus, ele entende que o indivíduo não é um meio sacrificável. Ele não é apenas uma peça de um tabuleiro onde ele pode ser descartado em prol de algo coletivista, né? Seja a raça, no caso dos nazistas, seja a nação, muitas vezes para alguns nacionalistas que se confundem com os patriotas de boa estirpe, digamos assim, seja de classe, né, que é o marxismo. Então, o liberalismo vem confrontar essas visões coletivistas. Ele fala, não, peraí, o foco tem que estar no indivíduo. Indivíduo, cada vida humana, ela é um fim em si mesmo. E os fins nobres do coletivo não justificam quaisquer meios, não podem tornar descartáveis as vidas humanas, os indivíduos. Então, o liberalismo, por excelência, ele coloca o foco na menor minoria de todas, o indivíduo, enquanto que outras visões aí de mundo, ideologias coletivistas, adoram as políticas identitárias onde o indivíduo desaparece, no meio de alguma coisa mais abstrata, né? A classe, a raça. Bom, por definição, também na origem do liberalismo, e foi com muita luta, muito suor e até sangue que o liberalismo avançou contra esses inimigos, estava uma desconfiança em relação ao Estado. O Estado, a gente pode entender aqui, vai precisar de uma outra palestra inteira só para isso, mas, em essência, é o monopólio da coerção, do uso da força legítima, legal, dentro de um território. Isso é o que configura o Estado moderno. E o liberal, ele não é contra a existência do Estado, ou seja, o liberal não é um anarquista, mas ele olha para o Estado com desconfiança. Por quê? Porque ele parte de algumas premissas sobre até a natureza humana que ele entende que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, como um grande liberal, Lord Acton, colocou. Então ele olha para tudo que é concentração de poder e ele desconfia daquele troço. Ora, se ele desconfia da organização nesse ente poderosíssimo que é o Estado, o Leviatã, né? Isso vai acarretar um monte de bandeiras políticas de organização social ou da democracia que o liberal vai adotar. Por exemplo, ele é sempre a favor da descentralização do poder. Ele olha com muito arrepio, calafrio mesmo, a concentração em Brasília que temos, ou nos Estados Unidos, cada vez mais Washington invadindo searas que caberiam aos estados, né? Então, o liberal ele quer descentralizar o poder e abraçar o federalismo. Ele entende que são círculos concêntricos, é o princípio de subsidiariedade. O nome é feio, mas a ideia é importante. Como o indivíduo é o que importa, é como ele, de carne e osso, cada um é a finalidade em si, você tem que partir daí para ir vendo o seguinte, o que o indivíduo puder fazer por conta própria, ele deve fazer. Aí tem família, que é um núcleo importante, vizinhança, né, o bairro, o estado, o país, e aí vem o mundo, né? Os coletivistas, eles gostam de fazer o contrário. Basta ver o discurso, por exemplo, da seita mais, talvez, insana e coletivista que temos hoje, que é a seita ambientalista, né? Vamos salvar o planeta, e para salvar essa grande abstração, né, que
cultuada, né? A Gaia, o planeta. O ser humano é quase tratado como uma praga em si que tem que ser exterminada. E eles ficam pregando sempre um governo mundial. Quer dizer, vamos partir da premissa de que o planeta é o que importa, vamos concentrar o poder todo numa espécie de nova ordem mundial, o governo global, né? E dali de cima para baixo tudo vai ser ditado. Como vamos viver, cada mínimo detalhe de nossas vidas. O liberal é o oposto. Ele quer o federalismo, ele quer o poder no indivíduo, na família, depois da família na vizinhança, que conhece melhor os problemas locais, depois algumas coisas vão caber aos estados, e só aquilo que os estados não puderem fazer fica com a federação. A União, ela vem a posterior do estado, né? Dos estados. A Revolução Americana, uma revolução liberal, com uma pegada conservadora em vários aspectos, era um embate de ideias entre liberais, como Thomas Jefferson, Thomas Paine, e conservadores, como John Adams e George Washington, e dali saiu essa resultante. Então, vamos desconfiar sempre de concentração de poder na esfera federal. Tudo que puder ser descentralizado e feito pelos estados, melhor. Aí vem também a ideia da tripartite, né? Poxa, tem que ter divisão de poderes, tá? Desde o Montesquieu isso. Então, vamos criar ali o poder legislativo, que vai fazer as leis, o poder executivo, que vai ficar responsável por executar as políticas públicas, e um poder judiciário, que vai ser responsável pela justiça, né? Então, essa divisão é fundamental para a visão liberal. Eu estou começando bem pela teoria para a gente entender como é que o Brasil está afastado disso, mas vai ficando muito evidente, né? O voto distrital, pelo mesmo motivo, é uma bandeira claramente liberal, porque o voto distrital aproxima o eleitor do seu representante, né? Você divide em regiões e naquela região você sabe quem é o seu representante, você vota, e basta pensar que a gente acaba tendo muito mais influência e às vezes se interessando, ou deveria ser assim, por questões do nosso condomínio, que a gente pode mudar ali, ou que as mudanças vão impactar diretamente na nossa vida, do que em âmbito nacional, onde nós damos um voto contra 130 milhões de votos, e não vale nada na prática, né? Quase nada. Então, mais um motivo que você tem que ir aproximando o representante do representado. E aí vem exatamente isso, a democracia representativa. Por quê? Porque o liberal entende que é impossível os indivíduos que estão tocando suas vidas, trabalhando, cuidando das suas famílias, administrarem a coisa pública, que tem que ter uma esfera reduzida, não vai ditar a regra sobre tudo. Esse é um equívoco dos coletivistas. Os liberais entendem que muitas coisas nem deveriam sequer passar pela seara do governo, do Estado, mas ele entende que os indivíduos não vão ter condições de se debruçar sobre essas coisas e vão delegar aos seus representantes. Claro, com um voto transparente, um processo onde você pode fazer, de preferência, um recall, como tem nos Estados Unidos, depois de metade do mandato, se você estiver insatisfeito, e vários outros mecanismos. Além disso, ele quer os limites constitucionais ao Estado. Então, ele aceita a existência do Estado, ele quer menos poder para o Estado, ele quer descentralizar, ele quer dividir dentro das esferas de atuação e ele quer limitar constitucionalmente o Estado. Por quê? Porque ele não está interessado necessariamente em quem vai obter aquele poder naquele momento. Isso é um grave equívoco que a gente vê em 90% dos debates políticos nacionais. Muita gente, até da direita, ela não está muito preocupada com esses princípios que eu estou trazendo aqui. Ela está preocupada com o seguinte: se for o meu candidato, se for o meu mito, eu não estou nem aí para as limitações constitucionais, tudo, eu quero que ele faça, porque eu quero que faça. Quantas vezes a gente já não viu o debate assim? O Supremo Tribunal Federal considerou uma questão sobre aborto, ou sobre drogas, ou sobre qualquer outra coisa, e a pessoa aplaudir ou vaiar a decisão com base no que ela pensa sobre o mérito da questão. É raríssimo a gente ver o debate no Brasil sobre os princípios, os meios, né? Olha, eu sou a favor, por exemplo, de tal coisa, mas a forma como ela está sendo obtida não é a certa. E a forma importa, porque no futuro, no médio e longo prazo, isso vai fazer toda a diferença. Não é porque agora é a direita no poder que eu vou fechar os olhos para os meios, né? Porque quando a esquerda chegar no poder, ela vai ter todo esse arcabouço ao seu dispor e eu não vou ter nem moral, nem legitimidade para condenar. Então, de novo, freios e contrapesos, limites constitucionais, vale o que está na lei, tudo aquilo que não está proibido é permitido,
porque o foco está no indivíduo. Veja como isso é diferente das tiranias coletivistas. O que o Estado não permite é proibido. É o oposto, né, para a visão coletivista. E, claro, o famoso rule of law, né, o império das leis. Por quê? Porque o liberal desconfia dos homens. Ele entende que mesmo o melhor de nós, se chegar lá, pode ser corrompido, pode ser vaidoso, ele tem as paixões humanas jogando contra. Então, ele entende que é fundamental ter um império de leis e não de homens. Uma discussão tão antiga quanto Aristóteles e Platão, né? Isso vai contra, claro, uma visão de arbítrio, né, de abuso de poder do déspota esclarecido. Não é uma medida constitucional, porque feriu o limite constitucional, não é uma medida que respeita a tripartite, a divisão de poderes, né, a independência entre os poderes. Mas eu vou aplaudir mesmo assim, porque eu gosto do resultado. Né? E isso é uma visão antiliberal. E, claro, o liberal ele nunca vai cair nessa confusão típica dos partidos de esquerda no Brasil, que confunde deliberadamente, que mistura o que é partido, do que é governo e do que é Estado. Então, existem coisas que cabem ao governo e tem coisas que são função de Estado. Função de Estado tem que ser o mais apartidário possível, porque vai ter que ser válido, vigente em todo tipo de governo. Então, essa divisão também é uma coisa que se perde em muitos debates em nosso país. E aí vem um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que é mais recente nas minhas reflexões, quando eu fui me tornando um liberal menos libertário e um liberal mais conservador, é que vários liberais, entre eles Tocqueville e muitos outros, eles entenderam que tudo isso que eu estou falando não sobrevive num vácuo de valores, que o entorno importa. Porque muitos libertários, eles adotaram uma visão mais atomista, individualista ao extremo. Né? E aí confunde o foco no indivíduo, como o ente sagrado em si, com um individualismo quase sociopata. Né? Live and let live e dane-se o entorno. Essa visão meio libertária, anarcocapitalista, ela é sedutora na teoria, ainda mais quem olha com muita desconfiança e revolta mesmo para os abusos todos que vêm do Estado, né? Mas ela me parece inadequada, muito falha. Eu estou no time dos liberais que entenderam que todos esses valores importantes para o liberalismo, eles não sobrevivem muito tempo sem certos pilares morais. Veja, vários fundadores da América, pais fundadores, eles eram, todos eles deístas, a maioria cristão, e entendiam que, assim como Tocqueville, que eu já mencionei, que essas ideias e esses valores não iam durar muito num povo que não tivesse os valores morais adequados. O John Adams era o principal a bater nesse martelo. Ele falava, toda essa nossa Constituição é inútil para um povo imoral ou amoral. Então, fortalecer esses pilares, e lembrando sempre que o núcleo principal é a família, porque é a família a primeira grande célula que vai formar os indivíduos, os cidadãos, e o indivíduo não chega numa sociedade ex nihilo do nada, né? Não cai do céu, não é a figura abstrata que os libertários adoram do Robinson Crusoe, que chegou numa ilha. Eles esquecem que o Robinson Crusoe vem de toda uma cultura britânica. Então, pera lá, o liberal conservador, ele dá um passo atrás e fala, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas se a gente começar a cuspir demais nesse entorno, nesses valores disseminados que formam a cultura, que formam a civilização, né, que valoriza esses fins nobres e adota esses princípios, esses meios, né, se a gente começar a cuspir demais, vai degringolar. Vai degringolar. Então, eu hoje observo com muita convicção, com muita clareza, que esses liberais conservadores estavam certos. Que os liberais excessivamente individualistas ou amorais, né, eles pecaram, eles deixaram a coisa, talvez, o pêndulo extrapolar. Né? Eles pegaram movimentos importantes e extrapolaram. Hoje em dia, há um hipersubjetivismo que a gente vê na sociedade, a ponto de anular até mesmo a ciência, a biologia. Se o cara acha que nasceu no sexo errado, então vamos todos acreditar que ele é mulher e não é mais homem.
Isso tem alguns liberais libertários que encampam esse tipo de visão de mundo, e o liberal conservador vai dizer, não, pera lá, você tá extrapolando. Né? E os valores que fundam uma sociedade e servem como tecido social, como cola para esse tecido social, eles são fundamentais. Se a gente começar a ignorar a importância do núcleo familiar, não é à toa que os coletivistas autoritários, ou quiçá totalitários, né, sempre declararam guerra à família, ao cristianismo. Nada disso é por acaso. É porque eles entendem melhor do que alguns liberais que essas instituições são obstáculos enormes aos projetos de poder totalitários deles. Né? Então, quando você tem famílias saudáveis, quando você entende que o filho é formado moralmente pelos pais, não pelo professor doutrinador, quando você entende que nós não pertencemos ao Estado, quando você entende que todo esse arcabouço de valores, de tabus até mesmo, de legado civilizacional que nós herdamos, deve ser tratado com muito cuidado, com muita cautela. É o princípio da cerca do Chesterton. Chesterton imagina que tem uma cerca no meio do nada ali, que as pessoas estão explorando, né, um terreno novo. O libertário vai olhar e falar, pô, essa cerca aqui eu não vejo, do alto da sua arrogância racionalista, eu não vejo função alguma para essa cerca. Derruba ela. O liberal conservador vai olhar e falar assim, calma, eu também não consigo entender a princípio por que ela está aí, mas ela deve ter algum propósito, vai que, né? Então vamos abordar essa cerca com cuidado, com prudência. São as palavras típicas do conservador, né? Prudência, cautela, vai tateando as coisas. Ele não é contra a mudança, ele não é reacionário, ele não é coletivista, mas ele entende a importância do coletivo, né? Porque o liberal, o indivíduo não sobrevive, de novo, repito, sem esse arcabouço social. Então, eu diria que o conservador, aliás, não sou eu que diria isso, é o Tom Wolfe que cunhou isso, né? O conservador é um liberal que foi assaltado na noite anterior. Ou seja, ele tá mais chamuscado, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Ele está mais cauteloso, ele não é contra o progresso. Ele simplesmente é contra a arrogância racionalista de quem quer criar, com base em construtos abstratos, uma sociedade nova e até mesmo com base numa premissa absurda que é o homem novo, ignorando toda a questão da natureza humana e tudo mais. Então, resumo, o liberal com viés conservador, ele não é um libertário que é a favor da libertinagem, muito menos da licenciosidade. Ele entende a importância desses valores morais espalhados pela sociedade em forma de cultura, em forma de tabus, em forma de legado que a gente herda dos nossos antepassados. Edmund Burke dizia que a vida em sociedade é um grande pacto entre gerações, daqueles que vivem com aqueles que já viveram e com aqueles que nem nasceram. Né? Então, o liberal conservador ele vai ter prudência em mexer com tudo isso, ao contrário de revolucionários que querem implodir todo o prédio da civilização que eles herdaram, porque acham que está tudo errado, que nem essa esquerda woke, né, que fica com revisionismo histórico. A América foi feita à base de supremacia branca, opressora, escravidão e blá, 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 ignorando, né, todo o legado dos pais fundadores e de uma nação que foi, sem dúvida, até aqui a nação mais livre e não, por acaso, próspera que o mundo teve. O conservador, o liberal com viés conservador, ele é contra as visões mais ideológicas de mundo. Né? Ele tem uma abordagem mais prática, experimental, ele tentativa e erro, ele olha e em cima do ombro de gigantes, como diria Newton, ele tenta enxergar para frente, mas respeitando esse legado todo. O próprio Edmund Burke, eu fecho com isso, ele é curioso porque muita gente o considera o pai do conservadorismo moderno, só que o Edmund Burke não era do partido dos Tories na Inglaterra, ele era do partido dos Whigs, que eram os liberais. Então ele era um liberal. Só que o que aconteceu? Que fez ele escrever reflexões sobre a Revolução em França, que é o manual do pensamento conservador moderno. Ora, ele viu jacobinos
tomando o poder na França e ameaçando fazer o mesmo com a sua Inglaterra, com o Reino Unido. E isso gerou calafrios nele. Né? Ele falou, isso é um bando de maluco, um bando de arrogante, autoritário, totalitário, que quer fazer tábula rasa do passado e desenhar em páginas brancas o lindo alvorecer sonhado, né, idealizado de forma utópica em suas cabeças. E ele falou, isso vai dar muito errado. Né? E deu. Virou o terror, a guilhotina e depois a ditadura napoleônica. E é a revolução admirada, idolatrada pelos nossos professores de história por 10 em cada 10. Não tem nenhum para defender a Revolução Americana, que foi justamente, como eu disse, uma revolução liberal com um viés bastante conservador. Até porque eles todos fugiram da Europa de perseguições religiosas, de abuso de poder, para criar um ambiente livre. E eles achavam, com no taxation without representation, coisa e tal, eles achavam que a própria monarquia britânica não estava respeitando, vejam só, o legado, a cultura, a tradição da liberdade da própria Inglaterra. Então, nesse sentido, é uma tentativa de resgatar esses valores na América. Por isso que ela era uma revolução conservadora, parece um oxímoro, mas foi mais ou menos o que aconteceu ali naqueles anos de 1770 e poucos. Então, quando a gente fecha com esse resumão, é uma super síntese, óbvio, né? Deixa muitos aspectos de fora, não poderia ser diferente em 20 minutos, 20 e poucos minutos, mas a gente pode concluir de forma totalmente inapelável que o Brasil é o oposto da visão liberal. O Brasil ele é coletivista ao extremo, paternalista, o Estado manda tudo, a esquerda voltou ao poder graças a um conluio com o establishment, o deep state, o estamento, né, que é totalmente formado por tecnocratas imbuídos de uma visão arrogante de mundo, né? Basta ver o discurso dos ministros do Supremo, né? Vamos empurrar a história. Quem é ele, né, para empurrar a história? Não tem nenhum voto, não representa ninguém, né, e quer empurrar a história. Então, isso é típica visão arrogante, revolucionária, autoritária e coletivista que está presente em quase todo o Estado brasileiro hoje. Acima de tudo, no Poder Judiciário e, acima disso, na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, nesse conluio com uma quadrilha comunista, petista, corrupta, né, nós rasgamos totalmente o que tinha de resquício desses valores, o que tinha de pátina, de verniz, né, de institucionalidade ou de constitucionalidade no Brasil, tudo isso para salvar a democracia. Né? É a doce ironia do destino. Para salvar a democracia de uma terrível ameaça fascista, golpista que eles criaram como premissa e que a mídia toda ajudou a divulgar, né? Espalhando fake news, desinformando, eles foram lá e destruíram o que restava da nossa democracia, das nossas liberdades básicas, individuais, constitucionais, tudo isso para salvar a democracia. E hoje o que temos no Brasil? Uma democracia de gabinete. Uma democracia que não é democracia, só no nome, imposta de cima para baixo. Quem criticar muito é perseguido, né? É calado, é censurado. Estamos vendo de forma muito clara para quem está atento, e é assustador, né? Esse projeto autoritário, totalitário, eu diria até, né? Coletivista, em curso no país. Isso não pode acabar bem. Historicamente, não há um único exemplo em que esse tipo de projeto deu bons resultados ou recuou por conta própria. Eu fecho com isso, porque hoje eu li na minha querida Gazeta do Povo, jornal onde eu tenho coluna diária e sou parceiro há muitos anos, a coluna do Diogo Schelp, que é um jornalista que ele não discordaria de muitas coisas que eu apresentei aqui, não. Mas ele diz que ele não tem visão de mundo, que ele não tem ideologia, que ele é jornalista, ele é imparcial e blá, blá, blá. Né? E ele reconhece a politização do Supremo Tribunal Federal como um dos grandes problemas que temos que enfrentar hoje. E qual é a solução que ele apresenta?
que é importante os ministros entenderem que eles têm que praticar a autocontenção. Quer dizer, vamos virar, então, para quem está concentrando em si e nas suas instituições um poder despótico, um poder absolutista, a ponto de meu filho teve um entrevero qualquer com um cara em outro país, eu mando a Polícia Federal, minha Gestapo, na casa dele, eu vou persegui-lo. Isso é típico de Luís XIV, né? L'État, c'est moi. O Estado sou eu. Isso é coisa de monarquia absolutista, porque monarquia eu não sou contra, não. Tem muitos países aí livres e prósperos que são monarquias constitucionais. A própria Inglaterra, ela tem a Carta Magna assinada em 1215, lá se vão mais de 800 anos, porque os nobres quiseram limitar o poder do monarca absolutista, do João Sem Terra, né? Então, ali houve o começo de uma discussão e imposição de freios e contrapesos, limites constitucionais e autonomia do parlamento contra um monarca. Então, veja, a Inglaterra tem toda essa tradição, uma monarquia constitucional, livre. E o Brasil, uma democracia de fachada, né, onde o todo-poderoso imperador pode tratar a Polícia Federal como se fosse coisa sua, coisa nostra, típica de máfia, e não coisa pública, que é a definição de res pública, república. Então, meus caros, o Brasil flerta com o perigo. Tá dormindo, uma elite toda, não vocês, graças a Deus, mas muita gente aí das elites pensantes, intelectuais, acadêmica, jornalística, empresarial, muita gente dormindo, enquanto que o vulcão já entrou em erupção. Né? E agora é conter estragos, mitigar danos, política de apagar incêndios ou focos de incêndio, porque reverter esse quadro vai ser uma tarefa muito árdua, como está ficando evidente aqui. Né? Você tem que fazer todo um trabalho de base, de resgate de valores e lutar contra um regime que já está implementado no Brasil, com o aval da imprensa, com a cumplicidade de uma parte significativa das nossas elites. Por quê? Porque o Bolsonaro estava incomodando, porque tinha nojinho, tinha ojeriza do estilo do Bolsonaro, ou porque ele não é corrupto. E aí você vê os editoriais do Estadão hoje, né, recentemente, falando que a visão nefasta antipolítica, né, dessa direita radical, porra, é claro, né, temos que defender a maravilhosa política brasileira, onde Lira com Pacheco, Dirceu e Lula, Janones e Barroso e Alexandre fazem conchavos e negociatas, né, sem deixar de fora, claro, Gilmar Mendes e sua Gilmar Palusa em Lisboa. Então, meus caros, nós estamos lidando aqui com um monstrengo que é um baita de um leviatã vermelho e já está com seus tentáculos todos em tudo que é instituição. Está tentando cooptar o que falta das Forças Armadas e tem muito general melancia ali disposto a rifar o país em prol de interesses comezinhos. Já cooptou o centrão do Congresso, pelo menos da Câmara. O Senado é um pouco mais difícil o jogo, né? A imprensa é uma grande prostituta, já está toda ela quase no bolso do PT, e o Poder Judiciário hoje é um puxadinho dessa gente. A única esperança que fica, talvez, para não fechar num tom muito sombrio, é quando eles, numa aliança instável, começarem a se digladiar. Porque ali tem um saco de gatos podres, né, ou ratos. Então tem a turma do PT comunista, Foro de São Paulo, China, PCC, e tem a turma globalista, tucana, que muitos empresários têm como seus despachantes ali no centrão mesmo, fisiológico e tudo mais. E essa turma engole o PT a contragosto. Mas não é o partido deles. Tanto é que eles tentaram produzir uns 87 nomes de terceira via. Né? Quando todos deram errado, eles falaram, tá bom, solta o marginal e vamos com ele mesmo. Então, quando um começar a se bicar com o outro, é a única chance que a gente tem, porque isso está desde Gilgamesh, na mitologia dos sumérios,
4.000 anos, grosso modo, né? Essa tatuagem que eu tenho aqui quer dizer liberdade em sumério, a primeira palavra que se tem conhecimento para expressar a liberdade. E nas aventuras de Gilgamesh, tem lá um todo-poderoso déspota, e só quando surge um rival à altura dele, com tanto poder quanto ele, é que eles partem em aventuras fora da cidade, e a cidade consegue ter um pouco de paz e prosperar. Então vamos torcer para que petistas e tucanos globalistas fiquem se digladiando por muito tempo e esqueçam, né, o momento atual. Eles estão todos unidos porque eles têm um inimigo comum. Eles precisam extirpar da sociedade os animais selvagens. Leia-se qualquer um de direita, qualquer um que defenda esses valores que eu descrevi aqui. Então, quando eles conseguirem lograr êxito nesse objetivo, talvez eles comecem a se matar entre eles. E talvez essa seja a única saída para o Brasil. Desculpa se eu sou muito sombrio, desesperançoso às vezes, é que eu tenho lugar de fala. Como eu sou alvo dessa tirania em curso há algum tempo, né, eu apenas vim do futuro. Pegaram o Alan dos Santos, falaram que ele era muito radical, pegaram o Daniel Silveira, tinha imunidade parlamentar, mas falou coisa que não devia. Aí me pegaram o Paulo Figueiredo, pegaram o Deltan Dallagnol, que era moderado, nem era de direita, né? Quando forem atrás de todos os que ousarem criticar, talvez deem ouvidos àqueles que estavam alertando desde o início. É isso, meus senhores, minhas senhoras, muito obrigado, boa noite, até a próxima. Meu amigo, agradeço aí esse tempo que tu nos ofertou. Isso é muito importante, Rodrigo, porque nós realmente estamos num momento assim trágico da nossa história. Todos nós aqui temos essa visão e nós temos também em grande consideração pelas tuas palavras, porque tu tem sido já ao longo de muitos anos um líder nessa reação. E não é à toa que tu está sendo perseguido. Todos aqueles que representam algum risco para essa ditadura que está em curso no Brasil, nós não temos dúvida disso, estão sendo calados, estão sendo perseguidos, e da tua voz, meu amigo, eu tenho certeza que vai surgir uma grande reação. Nós estamos buscando isso da forma que nós podemos, nós estamos buscando nos agruparmos para dar uma força aí a esse ponto de reação do nosso país. E eu te agradeço, meu amigo, eu sei das tuas restrições aí de tempo, e o quanto é importante tu dedicar a nós esse momento. E muito obrigado. E estamos aqui sempre à tua disposição. Eu lembro que o Rodrigo teve as suas contas aí bloqueadas, mas ele ainda está disponível no Locals e em outras redes aí que acreditam mais na liberdade, e nós podemos ainda mantermos algum contato com ele. Eu peço aos demais participantes que permaneçam, nós vamos nos despedir do Rodrigo, com o meu muito obrigado, uma boa noite e sucesso nessa luta, meu amigo. Obrigado, Coronel Amaro, obrigado a todos que participaram, até uma próxima oportunidade. Valeu.